Você já parou para perceber que todas as pessoas extremamente criativas parecem esquisitas? Bom, essa é a nossa social. Hoje eu não queria começar com uma história, queria na verdade fazer uma pergunta. Você já conheceu alguém que parecia diferente demais? Aquela pessoa que todo mundo chama de exagerada, que parece que vive no próprio mundo dela. E se você me disser que não conhece essa pessoa é você. Aproveite e já deixa um like aqui nesse vídeo para o YouTube entender que a nossa conversa é interessante e chamar mais esquisitos para vir conversar com a gente. Porque eu comecei a reparar em uma coisa curiosa. Quase toda pessoa que mudou alguma coisa no mundo, antes de ser admirada, foi estranhada. Eu não tô falando só de artistas, tá? Tô falando de qualquer pessoa que resolveu pensar diferente. A gente gosta muito da palavra criatividade, mas parece que a gente não gosta muito do comportamento que a criatividade traz. Você já percebeu que todo mundo quer ter uma ideia genial, mas ninguém quer passar pelaquela fase que todo mundo olha atravessado e pensa, ó lá, esse cara tá viajando. Outro dia eu fiquei brincando com esse pensamento. Peguei alguns nomes conhecidos como Steve Jobs, Nikola Tesla, Van Gogh, Michael Jackson, Walt Disney, o próprio Ayrton Senna. Agora faz esse exercício comigo. Esquece por alguns segundos quem eles se tornaram e imagina que você é o vizinho de qualquer um deles. Você encontra com ela toda semana, vê como ela vive, como ela se comporta, como ela fala, o que ela pensa. Será que a sua primeira impressão seria, nossa, essa pessoa vai mudar o mundo? Ou seria algo mais comum, do tipo, esse cara é muito esquisito. Que é isso que acontece sempre. A gente olha pro comportamento das pessoas antes de ver o resultado. E aí é que tá sacado. O comportamento sem o resultado parece estranho. O resultado muda completamente a forma como a gente enxerga o processo todo. Pensa no Steve Jobs. Ele virou o sinônimo de inovação. Mas durante muito tempo que as pessoas viam era um cara extremamente difícil de lidar. Super controlador e obcecado por detalhes. Será que ele mudou? Ou será que a nossa percepção dele mudou depois que o iPhone apareceu? Eu acho que essa pergunta vale muita coisa na vida. Existe uma diferença enorme entre parecer estranho e estar apenas a alguns passos dos outros. Só que quando você tá na frente, ninguém consegue perceber isso. Quem olha de fora só enxerga o comportamento, mas não tá olhando ali para a direção. Talvez seja por isso que tantas ideias boas morrem tão cedo. Não porque a ideia era ruim, mas porque o criador ficou de saco cheio de ouvir que ele estava exagerando. Aliás, deixa eu te perguntar uma coisa. Você, aí, já desistiu de alguma ideia? Não porque ela deixou de fazer sentido para você, mas porque começou a imaginar o que as pessoas iam pensar sobre aquele assunto. Eu acho que todo mundo já passou por isso e, sinceramente, isso me incomoda demais. Talvez porque a maior parte das boas ideias não teriam sido fracassadas. Talvez elas só tenham sido abandonadas cedo demais. Existe, inclusive, uma pesquisa muito interessante na psicologia. Ela fala sobre um traço de abertura de experiências. É um dos 5 grandes traços de personalidade estudados há décadas. Na prática, é o seguinte. Essas pessoas costumam fazer perguntas que a maioria nem pensaria em fazer. Misturam assuntos completamente diferentes. Experimentam, mudam, testam, erram e aprendem. Porque enquanto muita gente está esperando só confirmação, elas procuram possibilidades. E olha que curioso, enquanto isso hoje em dia ficou parecendo uma qualidade, durante muito tempo pode parecer uma confusão. Porque quem muda de ideia constantemente parece uma pessoa indecisa. Quem faz perguntas demais parece chato. Quem experimenta demais parece perdido. Só que existe uma grande diferença entre quem está perdido e alguém que está explorando. Quem está explorando não sabe exatamente onde vai chegar, mas sabe que continuar andando faz parte do processo. Vamos voltar para o tempo da escola. A gente passou anos aprendendo que existia uma só resposta certa. Quem acertava ganhava nota, quem errava era corrigido. Só que na hora de criar, na vida adulta, funciona completamente o contrário. Criar começa justamente quando ninguém sabe a resposta. E é por isso que a criatividade dá tanto desconforto, sabe? A gente não tem garantia nenhuma se aquilo vai funcionar. E convenhamos, o nosso cérebro odeia esse tipo de incertezas. Gosta do que é conhecido, do que é previsível, do caminho que já deu certo. Criatividade pede exatamente o contrário, pede coragem. É entrar numa estrada que realmente ainda não existe, você que vai criar. Talvez seja aí que muita gente desista. Não porque faltou o talento, mas porque sobra a necessidade de aprovação dos outros. A gente quer testar uma ideia, mas também quer que todo mundo goste dela imediatamente. Só que essas duas coisas não caminham juntas. Você sabe que toda ideia nova parece estranha antes de parecer algo inteligente. E talvez seja esse o preço de realmente criar uma coisa que seja realmente nova. Só que até agora eu só falei sobre a tal da curiosidade, né? Mas tem algo que pesa muito mais. Essa talvez seja mais difícil de explicar porque não é sobre inteligência, não é inspiração, é
obsessão. E quando eu comecei a olhar para isso, foi que tudo começou a fazer sentido para mim. Nos últimos dias eu vi uma frase que dizia que a obsessão vence talento. E nunca vi algo mais certeiro que isso. Existe uma ideia enorme entre quem tem uma boa ideia e quem permanece com ela tempo suficiente para transformá-la em realidade. A maioria das pessoas se apaixonam por uma ideia, mas logo abandonam. Só que quase toda grande obra que a gente admira nasceu justamente do contrário. Ela nasceu de alguém que resolveu ficar, mesmo quando tudo era repetitivo, mesmo quando parecia que nada ia dar certo. Pensa no Ayrton Senna. Quando a gente lembra dele, a gente lembra da velocidade, das corridas em dia de chuva, das vitórias, mas ninguém lembra do treinamento. Horas estudando carros, horas estudando curvas, horas procurando os mínimos detalhes que faria diferença nos poucos milésimos. E deixa realmente eu te perguntar uma coisa. Quando você vê alguém repetindo as mesmas coisas várias vezes, por horas, sem nem imaginar o resultado, o que você pensa? Sinceramente, no mínimo vai vir aí esse cara tá exagerando. Só que quando o resultado aparece, a palavra muda. Aquilo que parecia exagero virou disciplina. Aquilo que parecia uma obsessão virou excelência. Aquilo que um dia pareceu loucura vira inspiração. Só que existe um problema. Quando você está vivendo a história, o resultado ainda não existe. Você não tem como provar para ninguém que aquilo vai dar certo. Então só existe uma única escolha. Ou continuar ou parar. E é justamente aqui que você sabe que muita gente desiste. Não porque faltou talento, mas porque ninguém gosta da sensação de parecer estranho. A gente quer começar um projeto novo, mas já fica ansioso pelos aplausos. Fazer algo diferente, mas quer continuar aceito por todo mundo. E aí que essas duas coisas não combinam e você sabe. Toda mudança incomoda alguém. Toda novidade parece exagero. Toda ideia nova desafia uma ideia antiga. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que toda inovação parece óbvia depois que acontece. E é verdade. Hoje ninguém discute o celular no bolso, ninguém discute comprar pela internet, ninguém discute ouvir música por um aplicativo. Teve um momento que tudo isso parecia um grande absurdo. E vai ser assim sempre com toda a inovação, com toda a criação. Primeiro ela parece impossível, depois parece interessante até que um dia ela parece inevitável. E quando esse dia chega, ninguém lembra das pessoas estranhas ou esquisitas. Então talvez esteja aí o ponto. Criatividade nunca foi um dom. Talvez ela seja só a consequência. Continuar curioso quando todo mundo já parou de perguntar. Consequência de insistir quando todo mundo já desistiu. Consequência de aceitar ser o estranho e o esquisito do rolê. Porque criar não é ter uma ideia brilhante. Criar é sobreviver ao tempo de ter a ideia e finalmente ela fazer sentido para as outras pessoas. E esse intervalo, meus amigos, é muito solitário. Agora deixa eu inverter completamente essa nossa conversa. Talvez você não se considere uma pessoa criativa. Talvez você pense, não, isso aí é só para artistas. Mas deixa eu te perguntar. Quando foi a última vez que você deixou de dar a sua opinião? Eu falo quando você ficou com medo de ser mal interpretado pelas pessoas. Quando foi a última vez que você abandonou um projeto? Me diz aí, foi antes mesmo de tentar? Quando foi a última vez que você diminuiu quem você era só para caber na expectativa de alguém? Percebe? Talvez isso nunca foi sobre criatividade. Talvez tudo isso seja sobre coragem. Em algum ponto aí eles se ligam. Coragem para suportar alguns olhares tortos, alguns pensamentos que são diferentes dos seus. Coragem de continuar antes de chegar a aprovação. Coragem de continuar antes de chegarem os aplausos. As pessoas podem interpretar você completamente errado e tá tudo bem. Porque elas não estão vendo o seu processo inteiro. Elas estão vendo apenas um capítulo. Eu acho engraçado como a gente passa grande parte da nossa vida tentando parecer normal. Como se normal fosse um lugar para chegar. Mas olhando para trás, quase todas as pessoas que mudaram alguma coisa no mundo abriram mão dessa necessidade. Não porque elas queriam parecer diferentes, mas é porque elas estavam ocupadas demais construindo alguma coisa. E aí tá o detalhe, quem realmente está criando não tem muito tempo para administrar a própria imagem, entende? Está ocupada fazendo, errando, testando, treinando, tentando novamente. Então me deixa colocar uma última pergunta nessa conversa. E talvez seja essa a única que realmente importa. Pensa nisso alguns instantes. Qual a ideia que você colocaria em prática se tivesse a certeza absoluta que ninguém julgaria você? Porque talvez a resposta dessa pergunta esteja ainda mais perto de quem você realmente é, do que qualquer teste de personalidade que você possa fazer. Talvez a criatividade que você procura não esteja de fato escondida. O medo de deixar de mandar nas suas escolhas. Bom, nossa conversa vai ficando por aqui. Você sabe que se você quiser voltar semana que vem, essa cadeira está reservada para você. Então aproveita, já se inscreve no canal para você não perder nenhum episódio de Uma Social. Até lá!